A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando agora uma live devocional, onde o Senhor tem uma palavra especial para você que está aí do outro lado dessa tela. Você aí que está passando por essa foiu. Você aí que está chegando neste momento. O Senhor tem uma palavra especial para o teu coração. Nessa noite o Senhor vai falar aos corações. Nessa noite o Senhor irá falar aos corações por meio da sua palavra e da forma que Ele assim desejar. Então fique conosco para ter este momento com o Senhor. Fique conosco para ter este momento devocional com o Senhor Jesus. Amém? Você vai estar aqui conosco? Se você vai estar aqui conosco, una sua fé neste momento. Nós vamos estar iniciando a oração. A paz do Senhor a todos que estão chegando. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos estar aqui orando neste momento para iniciarmos este momento devocional com nosso Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Deus querido, amado santo, neste momento, eu quero unir minha fé com a fé do meu irmão que está do outro lado da tela, neste momento, e queremos apresentar, Senhor, este momento, que não seja só mais um momento, mas que seja um novo encontro contigo, Senhor, como é o tema dessa live, primeira essência. Senhor, queremos viver algo novo na tua presença, então nós te apresentamos este momento, queremos consagrar ao Senhor este momento. Fala conosco da forma e da maneira que só assim desejar, Pai. Em o nome de Jesus, te apresento os aflitos de coração, os angustiados, aqueles que se encontram tristes, os ansiosos, os enfermos, desde já, Senhor, que ao falar da tua voz, eles possam ser curados, eles possam ser restaurados. Ah, Senhor, eles possam ter um encontro contigo, em o nome de Jesus. Assim como um dia o Senhor teve um encontro com uma mulher samaritana, Senhor, na beira do poço, o Senhor se apresentou a ela, Senhor, como um Cristo, como um Salvador, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha salvar pessoas nessa noite, nessa live, neste momento, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos estar aqui iniciando este momento devocional. Deixa eu só colocar aqui o fundo musical para que possamos iniciar. A paz do Senhor a todos que estão chegando aí. Seja bem-vindo a essa live que se chama Primeira Essência. Amém? Em nome de Jesus, vamos estar aqui colocando aqui nosso fundo musical para a gente iniciarmos aqui. Vamos fazer a leitura da palavra. Não podemos ficar sem a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é alimento. A palavra do Senhor, como disse o salmista, ela é luz, ela é lâmpada para o caminho. A palavra do Senhor, e também como Pedro falou, ele disse, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna. Então vamos estar aqui, iniciando esse momento devocional, com a pregação da palavra do Senhor. Necessitamos. A palavra do Senhor, ela é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito e para o nosso corpo. A palavra do Senhor é a voz do Senhor, é onde ele fala, é claro que ele fala da forma e da maneira que ele quiser, ele é Deus, mas a palavra do Senhor, ela nos revela a Cristo, a palavra do Senhor aponta para Cristo, e Cristo ele se revelou nas Escrituras, e tudo o que nós precisamos sobre essa terra e por vir, tá aqui a palavra do Senhor, instruções, orientações, ensinamentos, promessas, tudo está aqui. Nessa noite o Senhor vai falar aos corações, tá ok? Em nome de Jesus, vamos estar só colocando aqui um fundo musical para que possamos iniciarmos aqui. Eu me lembro que na época a qual iniciaram o Evangelho, a gente vê como era o amor, como que era a dedicação dos irmãos à pregação do Evangelho, porque eles não tinham as regalias que nós temos hoje. Eles não tinham as ferramentas que nós temos hoje para a pregação do Evangelho. Mas eles não deixaram as dificuldades, eles não deixaram as perseguições parar o propósito, porque eles sabiam que maior era o Senhor que estava com eles, sabiam que o propósito maior era o Senhor, era a pregação do Evangelho, era a salvação daqueles que se encontravam perdidos, era a cura dos doentes, era a proclamação do reino, era pregar o arrependimento, era anunciar Cristo. Era o mais importante do que as perseguições. Imagina só os irmãos que foram perseguidos, os irmãos que foram aprisionados, ali naquele Coliseu, onde muitos tiveram ali a sua vida ceifada, onde muitos ali tiveram a sua vida por causa de Cristo, por causa do Evangelho ali,
tida como chacota diante daquele imperador daquela época, daquele reino ali, os irmãos, mas não negaram a Cristo, perseguiram até o final. Veja que, mesmo diante das dificuldades que eles viveram, eles continuaram com o Senhor. Eu não sei qual a dificuldade que você tem vivido hoje, mas de uma coisa eu sei: continue com o Senhor. Ele é o suficiente, o Senhor é o suficiente na tua vida. Amém? Vamos estar aqui neste momento, apresentando mais uma vez este momento, e os nossos corações, que a nossa mente seja como uma boa terra, né? E assim possa ouvir a palavra de Deus, entender, colocar em prática tudo que aprendemos com o Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando aqui. Deus querido, Deus amado santo, neste momento, a qual, Senhor, a tua palavra será anunciada, a tua palavra será pregada. Eu quero te pedir, Senhor, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, Pai. Que teu nome seja glorificado nesta noite, através, Senhor, desta live, desta ferramenta, desta janela, desta porta, a qual o Senhor tem aberto para a pregação do Evangelho, Senhor. Que o Senhor venha falar aos corações aflitos, aqueles que estão necessitados, somente aqueles que necessitam, Senhor. Somente aqueles que reconhecem que necessitam de Ti, que precisam. Envia para cá, Senhor, para esta live, Pai, em nome de Jesus. Somente aqueles que necessitam do Senhor, que reconhecem isso, assim como aquele homem que disse: tem misericórdia de mim, pecador. Ele reconheceu, Pai, que necessitava de Ti, Pai. Reconheceu que sem o Senhor nada ele era. Ele reconheceu que era falho e precisava do Senhor. Envia essas pessoas para cá, Senhor. Somente as pessoas que reconhecem que são falha e precisam de Ti, Pai. Em nome de Jesus, que oramos, fala conosco na Tua palavra da forma e da maneira que assim desejar. Que oramos e desde já te agradecemos. Amém, meus irmãos? Amém? Digita um amém aí em nome de Jesus. Deus abençoe a todos que se fazem presente. Vamos estar aqui iniciando a pregação do Evangelho, a palavra, a meditação, aqui no livro de Neemias, Neemias capítulo 4. Aqui no livro de Neemias, o Senhor, ele é o reconstrutor. Olha só que coisa linda. O Senhor é o reconstrutor. Assim, ele é retratado aqui nessas escrituras. O Senhor é reconstrutor. E aqui nós vamos ver uma passagem onde aconteceu um evento que ficou na história. Um evento que ficou marcado na história. Porque o que aconteceu? Jerusalém estava ali numa desolação. Tinha acontecido ali um saque, tinha acontecido ali algo que Jerusalém estava destruída, e os muros estavam destruídos, a cidade estava destruída, estava ali jogada ao léu, abandonada. Mas aí aconteceu que Deus levanta um homem, levanta mais um, e levanta uma multidão para fazer exatamente isso aqui que nós vamos ler no capítulo 4, anota aí, capítulo 4, versículo 6. A palavra do Senhor em Neemias 4, 6 diz assim: e assim edificamos o muro, e todo o povo se cerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Eu vou ler mais uma vez para vocês. E assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Ou seja, ele está dizendo aqui que o muro estava sendo construído e já estava na metade. Ou seja, a construção, a edificação estava acontecendo. E é sobre este tema que eu queria tratar nesta noite com você que está do outro lado dessa tela. Sobre edificação, este tema. Grava essa palavra aí. Edificação. A gente vê aqui que estava acontecendo uma edificação. Estava reconstruindo algo ali, um muro, a cidade. Nós vemos que houve uma união. Houve ali, não foi só alguns, mas foram muitas pessoas que se uniram. Não foi só um, não foi só dois, foi muitas pessoas que se uniram para construir essa grandiosa obra. Imagina uma cidade muito grande, que foi ali murada novamente, que foi reconstruído os muros, ou seja, foram muitos dias de trabalho, foram muitos dias de edificação, eles precisaram ali se unir. Eu queria falar sobre isso, sobre edificação, sobre união, para que nós possamos construir algo que seja sólido, para que nós possamos construir algo que seja duradouro, é necessário nos unirmos com Deus.
É necessário colocarmos Deus em primeiro lugar. Deus, ele é muito mais do que a base da nossa vida. Deus é tudo que precisamos. Ele é o suficiente. Eu sei que essa terra ela tem muitas coisas para nos oferecer. São muitas sugestões. São muitas coisas que tendem a atrair a nossa atenção. Mas de uma coisa nos basta: a graça do Senhor. Uma coisa é necessária apenas: o Senhor em nossa vida. Porque no final de tudo é Ele. Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim. E quando nós entendemos isso, quando nós colocamos os nossos planos, os nossos projetos, nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, nós buscamos orientação, porque para edificar algo, eu preciso de orientação. Para edificar algo, eu não posso começar do nada, não. Eu preciso de orientação. Você vê que Abraão, ele teve uma orientação. Ele teve uma direção. É claro que ele foi guiado pela fé, mas ele recebeu orientação para sair da sua casa, da sua parentela. Ele recebeu uma instrução. Noé recebeu instrução. Cristo veio nos trazer instrução, por isso que ele diz que é o caminho. Olha só, quando eu olho para o espaço de Cristo, quando eu olho para a palavra do Senhor, eu tenho instrução. Aí sim eu vou saber edificar a minha casa, eu vou saber edificar a minha família, eu vou saber como tratar o meu companheiro no trabalho, eu vou saber como amar o meu próximo, eu vou saber como agradar a Deus. Sabe de uma coisa que agrada ao Senhor? O que é que pode agradar ao Senhor? Quando você cuida do seu próximo, quando você ama o seu irmão, quando você ama aquele que te aborrece. Olha só, é muito fácil a gente amar aquele que ama a gente, né? O grande desafio é amar aquele que nos aborrece. Mas o Senhor nos amou. Mesmo o nome ser vale pecador, Ele nos amou. Olha o exemplo perfeito de perdão. Olha o exemplo perfeito de aceitação. Então nós precisamos, meus irmãos, edificar a nossa vida no Senhor, para que a gente tenha o caráter de Cristo na nossa vida, no nosso proceder, na nossa atitude, em nossa profissão. E aqui nós vemos a união. Então a primeira coisa que eu queria falar é união. Quando nós nos unimos a Deus, quando nós nos unimos ao Senhor, nós temos orientação, nós temos instrução, e aí a gente vai ser guiado, aí a gente vai ser orientado. Quem aqui nessa live gosta de ser orientado por Deus? Como é bom, meus irmãos, não tem coisa melhor você pedir orientação ao Senhor. Quando você ali se encontra em dúvida, você vai para a palavra de Deus, você fala com Deus, você conversa com Deus. E a oração, eu queria falar algo sobre a oração. A oração, ela é tremenda, porque ela não é uma via de mão única. Não, você fala com Deus, mas Deus ele também fala com você. E quando você ora, você pede orientação, Deus ele lhe dá. É claro que ele pode responder da forma e da maneira que ele quiser, porque ele é Deus. Ele fala na sua palavra, ele fala em sonho, ele pode dar uma visão, até mesmo um anjo, se ele quiser, ele pode mandar, porque ele é Deus. É claro que tudo que ele falar nunca irá contra aquilo que ele já declarou na sua palavra. Tudo que ele falar vai compactuar com a sua palavra, vai aqui encaixar com a sua palavra, porque ele não vai contra a sua palavra. Ele é Deus, né? O Senhor é Deus. Então, meus irmãos, a primeira coisa é para que nós possamos estar unidos ao Senhor. É necessário nós buscarmos a Cristo. Cristo nos aproximou do Pai. Então, quando nós confessamos o nome do Senhor, quando nós estamos no Senhor, ligados no Senhor, porque muitos vão chegar naquele dia e vão dizer: Senhor, mas eu preguei no teu nome, Senhor, mas eu curei no teu nome. O nome dele faz tudo isso mesmo, salva, cura, liberta. Mas é necessário nós termos um particular com o Senhor, nosso devocional diário com Deus, a nossa oração no quarto secreto que ninguém vê, é quando está fechado, é quando nós estamos offline, é quando só Deus e nós. Nós precisamos disso, meus irmãos. E também publicamente declarando aquilo que nós acreditamos, sabe? E assim vivendo a palavra do Senhor. Quando nós vemos a palavra do Senhor, nós vamos escolher exatamente aquele Salmo 91. Porque aquele Salmo 91, você vê ali o Senhor falar acerca de promessas para aqueles que amam a Ele, para aqueles que obedecem a Ele, para aqueles que conhecem o seu nome. Porque ele diz assim, porque tão encarecidamente me amou, eu também lhe valoei. Olha só, porque conheceu o meu nome. Ou seja, não adianta eu só falar, eu preciso conhecer.
mais e mais, e mergulhar nesse conhecimento de Cristo, que é para toda a eternidade. Não é um momento, não é só agora, não é para toda a eternidade. Eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso estar no Senhor, buscando cada vez mais conhecimento do Senhor, por meio da sua palavra, oração e nosso relacionamento, amém? Continuando aqui, queria ler esse versículo mais uma vez com vocês, onde nós estamos fazendo essa meditação, no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 6, a palavra do nosso Deus assim diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se cercou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinou a trabalhar. Que coisa linda, o povo que primeira coisa que eles fizeram, se uniram, porque ninguém faz nada só, e isso é uma verdade. O próprio Jesus Cristo, ele trouxe ali pessoas para que pudessem estar aprendendo com ele, e assim ele enviou os discípulos para que façam mais discípulos. Ou seja, nós vemos que o próprio Senhor precisou de pessoas. E nós também precisamos um dos outros. Olha só que coisa forte. Então, nós vemos aqui que eles fizeram aquela grande obra juntos, unidos. Nós falamos aqui da união em Deus. E assim, o que aconteceu? O próximo passo. Aconteceu ali que aquele trabalho foi concluído, porque eles estavam dispostos. Eu queria falar sobre disposição. Você que tem um chamado missionário, você sabe que você tem que pregar o evangelho, você sabe que você tem que louvar o Senhor, e você tem se escondido, você tem negligenciado esse chamado. Eu queria dizer hoje, se esforce para viver isso. Porque não espere um momento difícil chegar para você querer fazer a obra do Senhor. Não espere estar num leito de enfermidade para dizer, Senhor, se eu me tirar daqui eu vou fazer a tua obra. Não espere. Faça hoje. Comece agora. Comece na sua casa. Evangelize a sua família, seus vizinhos. Talvez você diga, não, mas eu preciso ir para outro estado, eu preciso ir para outro país para evangelizar. Não. Você precisa começar aqui e agora. Se o Senhor quiser te enviar para outro país, Ele vai te enviar porque Ele é Deus. Mas comece aqui e agora. O seu maior campo missionário é o seu local, onde você está, é o seu trabalho, é a sua faculdade. É os seus vizinhos que precisam ouvir que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus liberta. Esse é o maior campo missionário. Então, seja um missionário, sabe? Sem querer holofote, sem querer ser aplaudido, não. Sirva a Deus, você e Deus. Faça o seu melhor. Não deixe para depois. Você vê que Jonas, ele foi um missionário zangado, ele foi um missionário revoltado, porque ele não queria fazer aquilo. Mas aconteceu algo na vida dele, que depois ele disse, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Ele fez a vontade do Senhor, né? Ele pregou a palavra do Senhor. Por quê? Quem salva é o Senhor. A gente não tem a capacidade de salvar. O homem ele pode ter habilidade, maior talento, habilidade com a fala. Mas quem salva é o Senhor. Quem salva é o Senhor. Quem transforma é o Senhor. Às vezes a pessoa ela é evangelizada com um panfleto. Aquela palavra que está ali entra em seu coração. E ao entrar em seu coração, o Espírito Santo trabalha. E assim essa pessoa vem a Cristo. Olha só. Quem salva é o Senhor, quem transforma é o Senhor, quem convence é o Senhor. Ou seja, não se esconda, porque Jonas pregou, mas quem salvou aquele povo foi Deus. Porque Deus olhou, viu que aquele povo se arrependeu. Porque Deus está procurando pessoas assim. Deus não está procurando pessoas que se acham bons. Deus não está procurando pessoas que se acham ali o tal. Não, Deus está procurando pessoas que se arrependam, que reconhecem que é falho e se arrependam. Deixe, abandone aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que Ele desaprova. E você vê que o Senhor a ira do Senhor se acendeu contra aquele povo, porque ele queria ali, como a palavra mesmo diz, ele queria ali destruir aquela cidade. Assim que a palavra do Senhor diz. Mas você vê que a misericórdia do Senhor é tão maravilhosa, Ele deu oportunidade para aquele povo. A pregação de Jonas foi anunciada ali, e a pregação foi essa. O juízo do Senhor virá, daqui a 40 dias Nínive será destruída. E ali o povo ouviu essas palavras. É bom demais você ouvir aquela pregação, né, sobre bênção, aonde Deus vai te abençoar, Deus vai fazer na sua vida. E aquela pregação que Deus diz assim, se arrepende, volta para mim, deixa o erro. Essa foi a pregação de Jonas. Que o Senhor destruiria aquela cidade. Aquilo entrou no coração do povo, que o povo reconheceu que era mal. E esse é o que o evangelho tem que fazer na vida da pessoa. A pregação ela tem que fazer isso. A pessoa tem que se analisar e dizer, eu preciso de Deus. Eu reconheço que sou falho e pecador. Eu preciso de Deus. E foi isso que aconteceu ali. Você vê que o povo se voltou
Eles reconheceram, eles estão jejuando agora, e agora eles se deixaram o caminho mal, porque assim diz a palavra, porque Deus olhou e viu que eles tinham, que as suas atitudes, que as suas obras, eles tinham abandonado as obras má e agora estavam fazendo coisa boa. Agora eles estavam arrependidos verdadeiramente, porque o verdadeiro arrependido não é aquele que diz assim, eu me arrependo. Não. O verdadeiro arrependimento, ele produz obras de arrependimento. A pessoa deixa, a pessoa abandona aquilo e ela começa a viver o novo do Senhor, o novo nascimento. E aqui, quando nós falamos sobre edificação, meus irmãos, o homem por si só ele não pode ser salvo. Ele não pode ser salvo por si só, ele pode ser a pessoa mais boa, mais caridosa, mas por si só ele não pode ser salvo. É por isso que ele precisa de Cristo, que é o Salvador, que é o mediador. Cristo. Ou seja, quando aceitamos ao Senhor, quando temos esse perdão sobre a nossa vida, sabe? Aí sim, meus irmãos, nós vamos ver o que ele promete. Vamos ser salvos em Cristo Jesus. Novo nascimento. O que é o novo nascimento, pregador? O novo nascimento em Cristo, que só o Senhor pode dar, só o Senhor pode dar um novo nascimento, é você nascer da água e do Espírito. O novo nascimento, quando você confessa ao Senhor Jesus e você busca o Senhor, ele te dá a participação do Espírito Santo de Deus que vem sobre a sua vida. Agora você não está só ouvindo falar de Deus, agora você está experimentando de Deus na sua vida. O Espírito Santo é o guia que conduz a Cristo. Ele anuncia Cristo. Ele vai falar de si, mas ele vai apontar para Cristo. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, e vai te ensinar. Agora as Escrituras não estão mais ali, elas estão vivas. Agora as Escrituras estão vivas, porque você fala e ele responde. O Espírito Santo na vida. Novo nascimento, e agora você não vive mais para a vontade da carne. Quando nós falamos assim, vontade da carne é a vontade do eu, aquela pessoa que vive para si. Agora ela não vive mais para si, ela vive para o Senhor. Agora ela é direcionada pelo Senhor, porque ela tem um novo nascimento em Cristo Jesus. E para começarmos, meus irmãos, essa caminhada com o Senhor, é necessário tomarmos a nossa cruz, é necessário dizer não para o meu ego, para minhas vontades, e começar uma vida nova com o Senhor. Mas eu preciso me permitir. Deus não vai fazer nada na minha vida se eu não quiser. Deus não vai fazer nada na minha vida se eu não me dispor. Se eu não disser sim para Ele. Se eu não ali quiser o plano que Ele tem para mim. O plano já está aí, o projeto já está aí, mas eu preciso viver na minha vida. Eu preciso aceitar este plano, este projeto. E assim eu vou viver o que as promessas do Senhor me dizem. Que aquele que crê não vai perecer, mas terá vida eterna. Olha só. Essa é a maior mensagem do Evangelho. Que Cristo veio a este mundo e morreu e ao terceiro dia ressuscitou para salvar os pecadores. Olha, para salvar, meus irmãos, para dar uma nova oportunidade de viver. Então comece com o Senhor, sabe? Quando você começar o dia, comece com o Senhor. Una-se ao Senhor, porque esse projeto que Ele tem na sua vida, na sua família, irá acontecer. Vai acontecer, vai chegar o momento, mas se una ao Senhor, abandone aquilo que não agrada ao Senhor, deixe aquilo que não agrada ao Senhor, se una a Deus, e assim você vai ser uma bênção. E assim você vai ver as promessas do Senhor na sua vida, na sua família. Amém, meus irmãos? Fiquem com essa palavra, Neemias capítulo 4, versículo 6. Aqui o Senhor é o reconstrutor. Olha que coisa linda, meus irmãos. O reconstrutor. O que está faltando na sua vida para ser reconstruído? O que está faltando na sua família para ser restaurado? Se una ao Senhor. Busque ao Senhor. Ele vai te dar tudo o que você precisa para você viver tudo o que Ele quer. Amém, meus irmãos? Deus em Cristo vos abençoe. Fique com essa palavra em Neemias capítulo 4, versículo 6, onde fala sobre a edificação, a união dos irmãos em Cristo ali, para fazer esta obra, esta missão. Procure pessoas de fé, pessoas que estão ali em contato com o Senhor, pessoas que são referências, pessoas que oram, que buscam, que leem a palavra. Assim você vai estar ali cada vez mais próximo, cada vez mais aprendendo. Ouça o sábio e cresça em sabedoria, sabe? Se você talvez você tenha um pé atrás um pouco de ir em alguma igreja, porque talvez você já foi
julgado por alguma denominação, mas comece buscando ao Senhor no seu lar, comece assistindo uma live, um devocional, e depois, quando você sentir no seu coração, busque uma igreja, onde você vai ser ali recebido, onde tem a pregação do Evangelho, aonde ali não é amassageado o ego, porque é muito bom você ouvir uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, é maravilhoso, todo mundo gosta de ouvir, mas a palavra que realmente te salva é aquela que te confronta, é aquela que te convence e te leva ao Senhor. Essa é a palavra, meus irmãos. Amém? Eu busco uma igreja assim, uma igreja séria, que ore, que tenha Bíblia, que fale de Cristo, coloque o Senhor como centro. Né? Talvez você diga assim, mas pregador, são tantas igrejas, pregador, fico confuso, pregador, não sei para onde ir. Busque uma que tenha o Senhor como referência. Busque uma que tenha o Senhor como referência, que tenha o Senhor como alvo e como centro. Amém? Você vai encontrar essa igreja, eu creio que vai ser uma bênção. Mas comece você e Deus, no seu quarto, na sua sala, leve a sua família aos pés do Senhor. É o melhor lugar. Maria escolheu a boa parte, que foi ouvir. Você ouviu nessa noite a boa parte, a palavra do Senhor. Agora coloque em prática tudo que você ouviu aqui nessa live, neste momento, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo veja abençoar meus irmãos. Vamos estar fazendo aqui uma oração. Se você aí do outro lado da tela precisa de oração, nós vamos estar orando. Vamos orar por todos. Cada pessoa que está aqui, cada pessoa que passou por essa live, nós vamos estar orando nessa noite. Amém? Posso ouvir um amém? Deus abençoe a todos meus irmãos. Vamos estar orando nessa noite, nesse momento. Em nome de Jesus. Vamos aqui orar? Vamos lá? Una a sua fé com a minha? Eu e você? Nós e Cristo? Vamos lá. Deus amado santo, neste momento eu quero unir a minha fé com a fé do meu irmão que está do outro lado desta tela, Senhor, nessa live. Cada pessoa que passou por aqui, que ouviu uma parte dessa palavra, Senhor. Aqui foi pregado a Cristo, aqui foi anunciado o Senhor como Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus, que eu venha abençoar cada pessoa que se faz presente, que passou por aqui, Pai. Essa semente foi plantada e vai crescer para a glória do teu santo nome. Um lança a semente, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Eu creio, Pai, que haverá testemunho para a glória do teu santo nome. Abençoa, Senhor, eu te apresento agora neste momento essa pessoa que se encontra aflita, ansiosa, deprimida, Senhor, por alguma situação, Pai, que aconteceu. Deus amado santo, em nome de Jesus, é o Senhor que responde à oração do aflito, é o Senhor que é o socorro, Pai, bem presente no momento da angústia. Socorre essa pessoa, pega na mão dela, Senhor, em nome de Jesus, assim que o Senhor estava ali auxiliando a Pedro, naquele momento que ele estava afundando, naquele momento que ele estava naufragando ali naquela água, mas o Senhor sustentou ele, não deixou ele afundar, Pai. O Senhor conduziu ele na tua presença, porque na tua presença que temos segurança, é na tua presença que temos paz, é quando nós nos unimos ao Senhor, Pai, que nós vivemos as tuas promessas. Segura na mão dessa mulher, dessa família, em nome de Jesus, dá o auxílio e, Pai, resgata, sustenta, em nome de Jesus, Pai. Quero orar nessa noite pelos enfermos, se porventura tem um enfermo em nosso meio, Pai, seja uma dor de cabeça, seja uma dor nas pernas, na coluna, aonde for a raiz dessa dor, Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés, que essa pessoa seja curada no nome de Jesus, seja qual for o mal, seja qual for a enfermidade, mas que no nome de Jesus seja repreendido este mal, sai agora em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por essa oportunidade. Obrigado, Senhor. Eu te louvo por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de pregar, de anunciar o teu evangelho, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus que oramos, desde já te agradecendo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Quero agradecer a presença de todos que se fazem presente. Cada pessoa que passou por aqui, queria dizer para vocês que essa live se chama Primeira Essência. Por que Primeira Essência? Porque é necessário nós voltarmos e buscarmos sempre ao Senhor, para que nós possamos viver sempre este primeiro amor, sempre viver o novo do Senhor na nossa vida. E para isso é precisamos nos unir a Deus. Amém, meus irmãos? Essa live sempre vai estar por aqui, sempre em horário ainda aleatório, ainda não temos horário fixo, mas siga o perfil, você que quer acompanhar as próximas lives, para acompanhar aí essas lives, e eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus, tá? Liga lá o sininho, aquele sininho que tem das notificações, que sempre que tiver aqui a live, você vai ser notificado e vai estar aqui conosco ouvindo uma palavra de fé, amém? Uma palavra do Senhor Jesus.
Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Vamos estar finalizando. Eu queria colocar aqui um louvor para finalizar essa live, mas no momento da palavra, da oração, nós aqui agradecemos já, tá, meus irmãos? Vamos estar finalizando com louvor. De momento aqui eu quero agradecer a todos que se fazem presente aí, tá, meus irmãos? Em nome de Jesus, Deus em Cristo vos abençoe. Vou colocar esse louvor aqui, eu acho muito lindo, muito bonito. Tem a ver com o tema da live aqui, que é onde ele vai falar acerca da primeira essência, tá? Em nome de Jesus, Deus é maravilhoso, Deus é santo e Deus é poderoso. Amém? Vamos estar aqui colocando este louvor aqui para a gente estar louvando. Tem um jovem abençoado do Senhor Jesus que louva aqui este louvor. Eu queria colocar aqui para vocês ouvirem. Você já ouviu aí este louvor, esse jovem? Vou colocar aqui, peraí. É bênção de Deus, meus irmãos. Como é bom a gente se dispor a fazer a obra do Senhor, né? Deus, ele usa mesmo. Este louvor aqui. Olha só o nome dele, meus irmãos. Vou compartilhar com vocês. Felipe Rodrigues. Se quiserem pesquisar lá, fique à vontade. É muito bonito esses louvores, abençoado de Deus. Eu vou colocar aqui, vou até aumentar um pouquinho mais. Vamos lá, finalizando com este louvor, essa live abençoada para a glória de Deus, amém? Pai do Senhor a todos que estão aí. Escute. Glória a Deus. Ó. Senhor, esse é o nosso pedido nessa noite. Não queremos, Senhor. Queremos estar, Pai, contigo, Senhor, unidos ao Senhor. O desejo de te adorar. Vamos declarar isso? Todos os dias. Todos os dias. Queremos, Senhor. Quero ser. Queremos, Deus. Não desfaleçam as vossas mãos. Persevere em Cristo. Com o brilho do primeiro amor por ti. Não queremos, Senhor. Queremos continuar contigo, Senhor. O desejo de ti. Vamos declarar isso nessa noite? Vem, Senhor. Todos os dias. Queremos ser, Pai. Quero ser teu bom perfume, primeira essência. Vem, Senhor. Esse é o nosso pedido. Mais de Deus e menos do nosso eu. Só pra ti. Quero ser teu bom perfume, primeira essência. Nós te adoramos, Senhor. Se você adora o Senhor, coloque aí, adoro. Vem, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Cada pessoa que está aqui nessa live, Senhor. Vem sobre a nossa família, Senhor. Sobre o nosso trabalho, Senhor.
te adoro. Nós te adoramos, Senhor. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre nós, Senhor, sobre a nossa família, Senhor, sobre os nossos parentes, sobre os nossos amigos, cada pessoa que está pedindo oração, Senhor, colocou aqui o seu nome, Jesus. Senhor, e me resgata todos os... Só o Senhor, só a graça do Senhor nos basta. Quero ser teu bom perfume, primeira essência. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Só para te adorar, Senhor. Teu bom perfume, primeira essência. Para finalizar, vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Queremos, Senhor, quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Aleluia! Glória a Deus, pessoal. Que Deus abençoe a todos que fizeram parte deste momento devocional, que ouviram a palavra do Senhor. Saiba disso, Jesus virá e não tardará. Aquele que prometeu vir, ele virá. Se coloque na posição, se una ao Senhor. Abandone tudo que ele não gosta. Se una ao Senhor. Espere esse grande dia, essa hora a qual chegará. Amém, meus irmãos? Jesus virá. Amém? Deus venha abençoar todos os meus irmãos. Você que acompanhar as próximas lives, siga o perfil. Eu quero agradecer a presença de todos e até a próxima live, se o Senhor assim permitir. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor a todos. Vamos finalizando aqui essa live, este momento, e até a próxima, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia.